Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma gravação de BIOS remota. Como assim gravação de BIOS remota? A gente vai utilizar o SSH para atualizar a BIOS de uma máquina, tá? Essa máquina eu estou fazendo uma tarefa de mineração para testar a sua estabilidade. Eu vou acessá-la remotamente usando o painel do próprio HiveOS, que é um sistema de mineração, de monitoramento de mineração. Eu utilizo uma única ring, na verdade são dois computadores que eu tenho aqui, tá? E eu vou usar esse computador aqui, ó, que o nome dele aqui, o hostname dele é Lipão. Ele tem uma 2060 rodando lá em tarefa de mineração. Tá fazendo ali, trabalhando a 62 graus. Sempre gosto abaixo de 60, mas esse foi a melhor temperatura barra que eu consegui nesse computador. E ele tem aqui um processador que a gente está testando, vou marcar aqui qual o processador dele. É um 2683V3, é um processador com 12 núcleos, tá bom? É um Xeon, ele tem 28 aqui, mas é threads. E o IP local é 172.16.043. Eu vou fazer um undervolt, eu vou baixar a tensão desse processador para ver se ele melhora o desempenho e abaixa a temperatura. Então, vamos marcar quanto ele está aqui, ó, 8.8 kHz, 65 graus, ou seja, ele está em processamento máximo constante. Vou usar a ferramenta PUT para fazer o acesso via SSH, Security Shell, que é um canal criptografado que protege as nossas conexões. Apesar de eu estar numa rede local e não precisar, eu vou fazer isso. O IP local, mais por questão de facilidade. Vou fazer isso mais por questão de facilidade. O IP local 172.043. Meu usuário padrão, tá? Acessei o SSH dessa máquina, tá? E a primeira coisa que eu preciso fazer é salvar a BIOS original dessa máquina. Aí a gente tem um repositório aqui, GitHub Estudo de BIOS, que nele eu ensino alguns comandos, principalmente, olha só, como usar o Linux para salvar uma BIOS. Eu vou usar esse comando aqui, sudo flash on interno. Interno seria o gravador próprio da placa-mãe, flash room é utilitário e o nome de arquivos. Eu vou chamar esse arquivo aqui de x99. X99 é a plataformazinha de servidores, tá? Ela não é para desktop. E eu vou chamar ele de x99v3. Tá ok? E vou dar enter. Aí não tem um comando, então a gente tem que instalar apt-get install flash room. Instalando o utilitário flash room, vamos olhar se ele tem. Ok. Instalando o utilitário. É um utilitário que está no repositório padrão do Ubuntu, tá? E agora eu vou tentar fazer. Eu sudo flash room, que é o comando. Uso o gravador interno. Se eu tivesse um gravador externo, eu poderia especificar o drive dele aqui e está utilizando. -R, enter. O que ele está fazendo? Ele identificou que o meu chip de BIOS é um Wickbold 25128V. Está aqui o modelo exato do meu chip. Se eu quiser pesquisar se ele tem 1.8 volts, 3 volts, eu consigo essas informações. E ele leu a minha BIOS. Vou dar um ls aqui. E tá aqui meu arquivinho, x99v3bin, a BIOS que eu acabei de salvar. ls-la para a gente verificar o tamanho desse arquivo, ó, 16 megas. Beleza, 16 mil bytes. Agora eu tenho que baixar essa BIOS no meu computador local para mim fazer o unlock turbo boost nela, para mim destravar e baixar a tensão. Como eu faço isso? Existe uma ferramenta gráfica chamada WinSCP. O que eu vou fazer com esse WinSCP? Eu tenho uma pasta aqui BIOS extraídas, tá, dos meus experimentos de BIOS. Vou conectar nesse computador. O IP dele eu já sei, lembra? IP address. O IP dele, ó, é 172.16.043. Eu vou fechar isso daqui, vou abrir uma nova conexão. Nova aba, nova conexão. Deixa eu pegar uma nova conexão aqui. Vou colocar FCP 172.16.0.43, né? Usuário. E a senha eu vou digitar no momento. Aceitar a chave de criptografia do SSH. Conectei ao arquivo que eu gerei lá no servidor, tá vendo? Ele tá aqui, ó, x99v3bin. Vou clicar em cima dele, download. Ok. Estou baixando ele para minha máquina local. É ele aqui. Está na minha máquina local com 16 MB. É a BIOS daquela placa-mãe remota que eu extraí. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar um software
vocês podem utilizar outros, tá? Chamado S3 Turbo Tool, um software russo. Permitir eu fazer a edição dessa BIOS de uma maneira bem simples. Eu vou utilizar aqui a terceira opção dele, do S3 Turbo Tool, e vou configurar quanto eu quero fazer de undervolt. Vou marcar essa opção e vou trabalhar com menos 50, tá? Menos 50 de undervolt. Vou desmarcar essa opção que a gente não precisa. Só quero baixar a tensão de core e do agente. Não vou baixar de cache, porque a de cache é comum gerar instabilidade, tá? Vou clicar aqui e ok. Ele vai gerar aqui dentro dessa pasta S3 Turbo Hack um arquivinho com essa redução de tensão, um driver para colocar na BIOS. Como eu faço agora para colocar esse drive na BIOS? Eu venho aqui nessa ferramenta UFI Tool, que vem no kit. Essa ferramenta vai permitir eu fazer essa edição, adicionar esse drive com a nova questão de tensão. Vou vir em BIOS extraídas, a X99V3 BIM aqui, que a gente gerou lá na máquina, que é a BIOS original. Vou vir em BIOS Region, na última opção, vou localizar aqui uma opção, você entra, carrega a BIOS, aqui é o BIOS Region, né, que é a região da BIOS. Aí ele tem aqui, vou contar com vocês, 1, 2, 3, 4. Na quarta opção, a gente localiza a opção que inicia com 271. Quer ver? 271, 271, 271. Estou tentando localizar. É muito. Aqui, achei. 271DD6F2. Essa é a opção. PC3 PEN. Esse é o nome original do módulo. A gente vai substituir esse módulo pelo módulo que o S3 Turbo Hacker gerou. Porque esse módulo do S3 Turbo Hacker, ele é preparado para isso, tá? Eu vou colocar ele aqui, ele vai atualizar todos os outros módulos de gestão, tá? Vou fazer o save dessa imagem e vou falar que agora é a BIOS extraída V3 menos 50, underline, menos 50, para mim me orientar com reduzir 50 milivolts. Salvar, reconstruir o arquivo. Vou fechar isso daqui, que eu não preciso mais. A partir de agora, eu tenho, vou pegar aqui de novo para mostrar para vocês, 271, 271, cadê 271? 271, opa, eu já passei ele. Localizar o 271 novamente. Aqui, achei. Olha como mudou. Não é mais o P3 Chain, é o S3 Turbo Hacker, que é o meu módulo aqui, controlador. Ele substituiu. Então, esse módulo tem menos 50 milivolts nos dois, tá? Então, essa BIOS está modificada. Aí, agora, eu preciso, com essa BIOS modificada, gravar ela lá na placa-mãe. Aí, lembra do nosso InTurbo? Olha o que apareceu aqui. Vou clicar nele e fazer upload, ok? Ele vai pegar esse arquivo, vai jogar lá, para o nosso computador remoto. Lá dentro do nosso computador remoto, vou dar um ls. Olha quem apareceu aqui, X99V3 menos 50 bin, tá? E agora, para eu gravar, aqui no GitHub, ele ensina, ele fala, sudo flash 1 menos W para gravar, tá? Eu vou dar, como esse computador está minerando, para mim não correr risco de corromper, eu vou dar um mine stop, que ele vai parar de minerar, tá? E agora eu vou fazer a gravação do comando. Sudo flash 1 menos P para gravador interno, não estou utilizando um gravador interno, menos W, e vamos colocar a BIOS modificada, menos 50 bin. Enter. Ele começa a fazer a leitura, tá? Lendo o conteúdo antigo do chip. Esse método flash ROM, ele só atualiza o que for diferente na BIOS, ele só regrava o que é diferente. Então, como é a mesma BIOS, vai ser mais rápido. E quando você pega dois arquivos iguais, ele não grava, ele fala, olha, o conteúdo do seu arquivo é igual ao que está na BIOS, e ele não faz a gravação. O Flash ROM faz essa checagem automaticamente. É um utilitário Linux muito poderoso, permite até você utilizar gravador externo. Olha, ele já acabou de gravar e agora ele está verificando se o que está ali é igual ao que está no PC. Tá bom? Aguardando ele fazer a verificação. Se cair a luz nesse momento, pessoal, é igual gravação de BIOS com gravador. Você perdeu sua placa-mãe. Beleza? E agora a gente vai dar um reboot nessa máquina. Vou monitorá-la com ping para ver quando ela vai retornar, tá? Ó, ping 172.16.0. Qual era o IP mesmo? Vocês lembram? Ó, 43. Ponto 43 menos T.
Então, quando o ping começar a ter resposta, eu vou conectar novamente na minha máquina, tá ok? E o InSCP que está aqui, cadê o InSCP? Ele deve ter perdido a conexão, está procurando pelo Rush, não preciso mais dele, eu posso fechar, tá? Estou aguardando a máquina retornar, ó, mandei ela reiniciar. Quando ela retornar aqui no ping, eu vou poder conferir aqui, ó. Ó, ela está retornando. Vou tentar acessar o PUT nela. 172.16.0.43. O PUT voltou, ela voltou a responder que ela ficou viva na rede. Consegui acessar ela remotamente. Observem que eu tenho uma RTX 2060 nela, mas eu estou fazendo um undervolt do processador. Miner, a tarefa de mineração já retornou. Observem que ela retornou, já está minerando. Ok. Vou fazer aqui uma atualização na minha tela. Estou aguardando para ver o resultado do meu undervolts. Pessoal, aparentemente o resultado foi bom. Aguardar estabilizar a mineração. Lembra que eu estava trabalhando a 60 e tantos graus? Olha o que aconteceu. Estou trabalhando a 56 graus. Eu reduzi mais de 10 graus com o meu undervolt. Mais de 10 graus com a minha redução de 0,50. É muita redução. É muita redução. Você reduz quase 10 graus baixando. Eu sei, pessoal, que esse undervolt ele é estável, porque eu já tinha testado nessa BIOS, então eu já sabia que eu ia ter esse grande avanço. Eu queria fazer o procedimento para vocês verificar como fazer uma atualização de BIOS de forma remota, da maneira mais segura possível, que é extraindo a BIOS original da placa, modificando e retornando. O que pode acontecer? Se você reduzir demais, a placa-mãe pode não ligar. Aí é só retirando a BIOS com solda e gravando um gravador de BIOS externa. Você pode usar até o flash ROM aqui, mas vai ter que usar um gravador de BIOS externo. Tá bom? Vou fechar a tela aqui que estava verificando o servidor reiniciar, tá? E voltar aqui para a tela do minerador. Observe que ele até aumentou aqui, ó. 8.6 kHz, 8.7. Ele estava dando 8.4. Então, ele reduziu a temperatura e ainda está aumentando. Ó, o hash rate 8.8. Talvez ele deve ter até subido um pouquinho a temperatura, que ele subiu o hash rate. Vou mandar ele atualizar aqui. Subiu a temperatura. Ele foi para 59 graus. Ele estava trabalhando a 60 e tantos graus. Ele estava fazendo um hash rate de 8.6 no máximo. Ele não passava disso, tá? Ó, 8.6, 7. E agora, além de reduzir 7 graus na temperatura, ele aumentou 200 kHz em nível de processamento. Então, ele aumentou o desempenho e baixou a temperatura. Essa é a ideia de um undervolt. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.